Conteúdo e forma. Para buscar clareza sobre as leis de Deus na criação, o espírito humano deve compreender os conceitos de conteúdo e forma. O entendimento de conteúdo e forma é fundamental para o desenvolvimento espiritual. O conteúdo refere-se à essência e significado, enquanto a forma representa a estrutura e manifestação. A mensagem do Graal oferece um caminho para um saber mais elevado. A mensagem do Graal revela a magnificência da criação. A sabedoria do Criador está presente até nas menores coisas. A observação atenta do mundo visual pode revelar fenômenos e acontecimentos antes ocultos. A revelação desses fenômenos pode inspirar admiração e uma compreensão mais profunda do mundo. A observação e a revelação estão interligadas, formando um ciclo contínuo de descoberta e aprendizado. Na criação posterior, todas as formas têm modelos superiores, ainda mais belas. Esses modelos perfeitos servem de inspiração e incentivam a formação de formas mais belas. A existência de modelos perfeitos promove a busca contínua pela excelência e aprimoramento. Em toda a criação, tudo é formado e animado pelo movimento constante. Desde a criação primordial até a matéria mais densa, o movimento é a força motriz. O movimento constante é fundamental para a existência e a transformação em todos os níveis da realidade. O movimento é fundamental para a criação e geração de formas. O movimento produz calor, um subproduto essencial na formação. Onde existe forma, o calor do movimento deve estar presente e deve haver um conteúdo vivificador. Senão, é uma forma morta. O conceito de matéria morta sendo vivificada não se aplica onde há calor próprio. Em ambientes com calor próprio, não existe matéria morta a ser vivificada. Em regiões de calor intrínseco, os conceitos de conteúdo e forma se unem, pois a forma é inerentemente viva. A forma, nessas regiões, não é apenas um invólucro, mas uma manifestação ativa e dinâmica do conteúdo. A fusão entre conteúdo e forma resulta em uma expressão unificada, onde a essência se manifesta através de uma estrutura viva. A materialidade morta impõe uma separação entre o conceito da forma viva e o conteúdo que a vivifica. A forma viva, desprovida do conteúdo vivificador, torna-se um conceito estéril. A separação resulta na perda da dinâmica e da funcionalidade inerentes à vida. A matéria fina e grosseira, sedimentos da irradiação divina, não possuem calor próprio. Ambas as matérias necessitam de um conteúdo externo para aquecer e vivificar. O conteúdo é essencial para formar e dar estrutura à matéria. O conteúdo é composto por forças entiálicas e espirituais. Essas forças são subespécies da força de Deus. A força de Deus permeia tudo. A Terra é parte da matéria grosseira, caracterizada por sua densidade e tangibilidade. A matéria grosseira inclui elementos tangíveis e perceptíveis pelos sentidos humanos. A densidade e a interação física definem a natureza da matéria grosseira na Terra. Nenhuma entidade pode criar algo sem a ação conjunta de uma força motriz. A criação requer uma força de impulsão para iniciar e sustentar o processo. A ação conjunta de forças é essencial para a formação de qualquer entidade. Tudo que existe no universo manifestou-se a partir de subespécies da força divina. A força divina é a fonte primária de toda a criação e manifestação no mundo. As formas que vemos são, portanto, expressões da energia divina em diferentes estados e configurações. O ser humano é capaz de utilizar a força neutra da criação para formar coisas boas ou mais, por meio de sua livre vontade. A força permite ao ser humano expressar a beleza das leis da criação se a utilizar no sentido do bem. A vontade humana, colocada em ação, fica então dependente das leis da criação. As criaturas entiálicas cumprem a tarefa da criação com alegria. A tarefa da criação é cumprida fielmente pelos entiais, que estão ligados à vontade de Deus. O cumprimento da tarefa da criação pelas criaturas entiálicas também demonstra sua ligação com a vontade divina. O espírito humano possui livre vontade, podendo influenciar a formação das formas na materialidade. A livre vontade possibilita a inserção de intenções boas ou errôneas
na criação das formas. A inserção de vontades errôneas pode levar à discórdia e deformação das formas. Deformações podem ser observadas nos seres humanos quando optam por uma vontade errônea, afetando seu ambiente. Essas deformações também exercem influência sobre os invólucros dos indivíduos, tanto os mais finos quanto os mais grosseiros. A influência humana se manifesta tanto no ambiente externo quanto na estrutura interna de seu ser. Um espírito de mal querer se manifesta exteriormente, principalmente através da expressão facial. A expressão facial revela o estado interior do espírito. O estado interior do espírito se reflete, portanto, em sua expressão facial, principalmente nos olhos. A partir daí, as fraquezas e erros anímicos se manifestam em partes corpóreas e nos órgãos ao longo da existência. A manifestação de fraquezas anímicas pode variar em intensidade e localização no corpo do ser humano. A relação entre fraquezas anímicas e manifestações no corpo físico ainda é algo desconhecido, mas que existe. A preguiça espiritual ocasiona um enfraquecimento no circular das forças, afetando negativamente as funções corporais. A inatividade resultante da preguiça espiritual pode diminuir a circulação sanguínea, comprometendo a saúde. A circulação sanguínea reduzida pode causar inflamações em várias partes do corpo, afetando o bem-estar geral. O karma de um indivíduo é formado por uma complexa variedade de fatores. Essa formação complexa revela uma ordem intrínseca quando analisada com atenção. A análise detalhada do karma revela uma ordem magnífica, sempre de acordo com as leis da criação. As intuições, pensamentos e ações são manifestações da vontade do espírito, que influenciam na formação do karma. O querer do espírito é a força motriz que dá forma às intuições, pensamentos e ações, dirigindo sua vida. As formas das intuições, pensamentos e ações moldam o destino do espírito, seu karma. Através de pensamento e intuições puras e contínuas, forma-se uma escada celestial. Pensamentos e intuições impuros e contínuos levam a um caminho para as profundezas sombrias. A escolha entre a escada celestial e as profundezas sombrias depende, portanto, da natureza das intuições e pensamentos gerados pelo ser humano. Formas criadas por seres humanos que se opõem à luz serão desfeitas e aniquiladas durante o julgamento divino. O uso inadequado da força divina resulta na criação de entidades sombrias. No juízo divino, as formas e entidades sombrias, originadas pelo uso incorreto da força de Deus, também serão completamente extintas. No futuro, através dessa força da luz, também será retirada dos seres humanos por longo tempo a possibilidade de impedirem e deformarem novamente, com suas formas sombrias e disformes. Se, portanto, o ser humano quiser ele próprio continuar a existir, então tem de se esforçar a outorgar beleza e pureza a tudo o que vem a formar. Para tanto, ele precisa tomar unicamente a natureza como exemplo visível. A natureza estimular-lhe a suficientemente e com o tempo ele também alcançará, por si próprio e a partir de seu íntimo, o verdadeiro caminho para trilhar. Não é em vão que o ser humano foi inserido pelo Criador na maravilhosa natureza. Ele deve aprender com ela e juntar experiências que o façam amadurecer. Num esforço acertado, ele sempre reconhecerá um conteúdo nas formas da natureza que lhe rodeiam, ou pelo menos pressentirá. E esse conteúdo são sempre partes da força de Deus, que tudo perpassa, que em suas inúmeras subespécies ou variações é utilizada para muitas formas correspondentes, as quais, porém, são sempre passageiras. Isso tem como consequência um eterno formar e perecer, crescer e amadurecer, tecer e ligar no que o espírito humano, com sua espécie, participa. Por isso, o ser humano jamais deve deixar de novo que uma vontade má ou errônea torne esse conteúdo das formas a serem formadas por ele. Ele que reflita a partir de agora, que a boa vontade ainda não oferece sozinha o conteúdo por cuja pureza e força ele é levado às alturas luminosas, apenas quando a boa vontade é precedida pela vontade de agir. De modo que o que se quer
também é transformado em ação. Apenas então há um vivo e luminoso conteúdo de todas as formas, através das quais, por fim, o espírito humano é soerguido bem acima das materialidades do espaço e do tempo, ao reino luminoso do eterno, e alegre atuar